eu vou mostrar para vocês aqui a questão do funil, tá? Quando a gente fala funil de vendas, funil de conteúdo, vocês devem ficar pensando assim, né? O que de acho é um funil? E realmente o funil é funil mesmo, é funil aquele que a gente bota a comida ali para sair líquida, sabe? É isso, é um funil. E o que isso quer dizer? A estrutura básica dele é uma boca bem larga e no final ele fica bem mais estreito, né? E a gente diz que basicamente a nossa audiência ela entra pelo funil e vai saindo lá embaixo. Alguns vão trancando, não passam para outra etapa do funil e outros convertem e vão até o final. Quando eu falo converter, quer dizer nos contratar, comprar um produto, seja físico, seja digital, isso independe, tá? Esse conteúdo vale sim para qualquer modalidade, para qualquer nicho. Ele é muito integral, assim, ele serve mesmo para tudo. E basicamente, ele é assim, eu queria aqui fazer um desenho bem didático, não consegui compartilhar, então eu vou fazer mais ou menos aqui no Canva, né, nosso amigo Canva maravilhoso. Aqui, mais ou menos, são as pessoas que estão lá no Instagram, tá? Elas estão lá navegando, não nos conhecem, tá? Não, nunca nos viram, beleza. Então, de repente, elas se deparam com uma postagem nossa. Como que as pessoas veem as nossas postagens? Essa postagem pode ser na lupa do Instagram, que é aquela lupinha do buscar ali, que aparece várias postagens, reels, né, N coisas. Pode ser pela lupa, ou pode ser por um post patrocinado. O que aparece ali, né? A gente investe o tráfego pago, nós investimos e pedimos que esse conteúdo seja entregue para X pessoas, né? Para as pessoas que a gente definir. Então, funciona assim. Pessoa viu, ela tá lá no nosso topo do funil, ela ainda tá fria, ela ainda não sabe se precisa da gente, se precisa do nosso produto ou não. Então, ali, que tipo de conteúdo a gente tem que gerar? Aqui nesse topo de funil é muito importante, daqui, ó, dos dois verdinhos, é muito importante que a gente gere conteúdo de conscientização. E isso vale para o teu perfil, para o meu perfil, como social media, como assistente virtual, como editor de vídeos, independente. Serve para conscientizar a pessoa. E o que isso quer dizer, Liz? Conscientizar a pessoa é dizer para ela que ela precisa me contratar. Ela precisa de mim. Ela tem uma dor e ela precisa sanar essa dor e eu ajudo ela a sanar essa dor. Então, vou começar primeiro a explicar esses termos, né, de dor, essa questão assim. Quando eu começo, até vou dar já uma dica que eu gosto muito. Quando eu começo a gestão de um cliente, uma coisa que eu gosto muito de fazer já para início é listar as dores dele. O que são as dores do meu cliente? Então, por exemplo, do meu, que sou social media, é não ter tempo para postar, é não ter habilidade com as redes sociais, é não saber gerar um conteúdo, é falar o juridiquês que a gente fala, né? Que são aqueles termos burocráticos, eles não sabem se conectar com a audiência dele, ele gera conteúdos para concorrência. É não ter tempo, né, para isso. Ele está cuidando de outros departamentos, ele está consumido por outras coisas na área da empresa dele, ele não consegue ter tempo para isso. Esses são conteúdos meus que eu trago consciência para a pessoa, tá? Eu trago a necessidade que ela tem de me contratar. Liz, como é que isso funciona para outro nicho? Então, por exemplo, se eu sou um fisioterapeuta, eu vou dizer para a pessoa que ela não precisa viver com dor, por exemplo. Eu vou dizer para ela que ela pode se recuperar de uma lesão muito mais rapidamente com uma fisioterapia. Eu vou dizer para ela que ela pode ter que aquela dor no pé, por exemplo, tá? Porque normalmente o nosso corpo normalmente não, o nosso corpo é um órgão, né, todo interligado. Então eu posso trazer consciência para ela dizendo assim, olha, sabe aquela dor que tu sente no pé? Ela pode ser que você pode estar tratando do lugar errado, tratando o pé, e essa lesão pode estar na coluna, que é um nervo que repuxa. Então eu trago para ela um pouco mais de consciência, sabe? Não é conteúdo profundo, tá? O que isso quer dizer? Não vai ser nesse momento que eu vou dizer para a pessoa que existe uma copy, que ela precisa fazer um design, que ela precisa de uma headline. Não é esse momento. A pessoa não sabe, mal sabe o que é um post. Ela mal sabe que existe a minha profissão. Então, não é o momento de eu agregar valor nesse nível. É o momento de eu trazer consciência que ela precisa de mim. O mesmo vale para o fisioterapeuta, o mesmo vale, por exemplo, para o salão de beleza. Eu tenho uma técnica de super hidratação das pontas ressecadas do cabelo. Toda mulher sonha com isso. E aí, eu tenho na minha consciência já que não tem solução, que ponta de cabelo é só cortando, não tem como recuperar. E essa pessoa tem um método, uma técnica, tal. E aí ela me traz um tipo de post assim, você sabia que é possível recuperar as pontas danificadas do seu cabelo, deixando ele sedoso novamente, não sei o que. Vocês entendem? Eu não preciso falar, ela não precisou nem falar da técnica, ela não me disse se vai, como é que é o nome desses produtos? Bom, vamos dizer, esses produtos químicos, né? Ela não precisa me dizer nada, ela só precisa me dizer que soluciona o meu problema.
Então, por exemplo, deixa eu pegar outro nicho, né? Um pet shop. Eu adoro falar de pet shop, vocês vão perceber que eu sempre falo esse exemplo. Mas, por exemplo, vocês não precisam dizer... O pet shop não precisa criar um post, por exemplo, falando da ração. Ele pode dizer assim, você sabia que aquele machucadinho na pele do seu cão, que faz cair o pelo, tem um medicamento para isso? Ou então você sofre com muitas pulgas no lugar onde você mora, no seu pátio. Você sabia que tem como solucionar isso? Então, eu não preciso dizer que a pessoa precisa fazer um tratamento de 3 meses. Eu não preciso aprofundar, eu só preciso trazer a solução. A pessoa tem solução. Aquilo ali, ela não precisa sofrer mais com aquilo. Esse é o conteúdo topo de funil. Então, eu vou trazendo consciência. E as pessoas vão entrando ali no meu funil, né? Na parte mais larga, vai chegando mais pessoas. Como é que funciona depois? Bom, a pessoa foi ali, ela se alimentou daquele conteúdo, ela entendeu que ela precisa de mim, só que ela quer entender como funciona. Né? Algumas pessoas vão direto lá, algumas pessoas são mais imediatistas vão me chamar no direct, vão querer me contratar, ou vão, né, ligar para o fisioterapeuta, outras vão entrar no perfil da pessoa e vão tentar saber mais. Então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai procurar um conteúdo de mais informação, um conteúdo mais profundo. Como se chama o conteúdo mais profundo? É meio de funil. A pessoa já entrou no meu perfil, já absorveu os primeiros conteúdos, já criou consciência, e aí ela passou para a minha segunda etapa. A minha segunda etapa é meio de funil, onde eu consigo aprofundar mais. Então, Liz, e agora, né? E agora eu tô meio desesperado, não sei. Bom, agora a gente vai criar um conteúdo um pouco mais profundo. Então, o que seria um conteúdo um pouco mais profundo? Eu posso explicar mais detalhadamente como funciona o tratamento. Então, por exemplo, chegou um momento que eu posso dizer para a pessoa assim: se você acha que é só postar todos os dias na semana para garantir vendas aqui nas redes sociais, você está enganado. Não é disso que se baseia o marketing. Algo assim. E a pessoa vai dizer, é mesmo, todo mundo diz que eu preciso postar todos os dias. Sabe? A pessoa vai ficar, nossa, será? Então eu vou ler. E aí eu vou explicar para ela, olha, muito mais do que quantidade, do que postar todos os dias, tu precisa ser estratégico. Tu precisa ter uma estratégia para divulgação do teu conteúdo. Tu precisa ser assertivo na tua comunicação. E aí eu vou explicar para ela, há uma estrutura dentro das redes sociais. Há uma estrutura do teu perfil. O teu perfil tem que estar alinhado, tem que ter uma foto assim, tem que ter uma bio assim. Ou então eu posso dizer, o teu post tem que estar alinhado. E o que isso se chama? Ter um post bonito, atraente, ter uma legenda correta, uma legenda bem estruturada, né? Que são aquelas que são pequenos detalhes, né? Separar por parágrafo, botar um emoji. No final tem que ter uma CTA. A maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata isso. Então, olha, eu já tive que trazer consciência para ela para poder entrar na CTA. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina se vocês criarem um post hoje, tá? Vocês começaram, vocês estão aí no mercado como social media, e vocês criam hoje um post dizendo assim, você sabe qual é a importância da CTA? Aí tu vai dizer assim, olha, para mim, Leslie, faz todo sentido. Mas eu sou tua concorrente, eu não sou tua cliente, eu não sou tua persona, né? Então, tomei muito cuidado na hora de criar conteúdo. Esse é uma dor também nossa, né? Eu sempre falo que isso é uma dor dos muitos clientes, mas não, é uma dor também nossa, de criar conteúdo para concorrência. Tomem cuidado na profundidade que vocês vão. Eu posso explicar a importância de ter uma CTA para o meu público meio de funil? Posso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado do jeito que eu abordo esses termos, que são os juridiquês, que são aqueles termos, né, que são usados em cada profissão, porque senão eu vou atrair o quê? Concorrentes. Eu vou atrair pessoas que geram conteúdo que nem o meu. E aí a gente vai dizer assim, Elias, mas eu tive X salvamentos nesse post. Tudo bem. Só que tu teve X salvamentos, muitas vezes não é da tua persona. Não foi a tua persona que fez salvamento. Quem salvou foi o teu próprio concorrente, porque ele quer criar um conteúdo parecido com o teu. Lembra que a gente fala muito sobre se inspirar no conteúdo do outro, fazer salvar, criar algo de inspiração de conteúdo? Essas coisas acontecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de gerar o conteúdo e gerar um conteúdo assertivo. Liz, mas eu estou em dúvida se esse conteúdo, se eu estou gerando o conteúdo certo. Como é que a gente sana essa dificuldade, né? É se colocando no lugar da outra pessoa. Se eu sou uma pessoa leiga, que nem antes de comprar o curso, será que eu saberia o que é o termo CTA? Provavelmente não, né? Provavelmente eu não teria consciência, eu nem clicaria naquele post ali, porque para mim não faria sentido algum. Então, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar ou da nossa persona ou da persona do nosso cliente.
Eu sempre digo, quando um cliente me contrata, que eu me torno a persona dele. Porque quando ele começa a falar muito difícil, né? Ele me explicou, ele fez uma live, e a live tava lá super difícil de eu entender. Eu já digo para ele, olha, a gente tem que realinhar. Os termos estão muito burocráticos, os termos estão muito nichados, né? Muito voltado para o teu nicho, e a gente não vai conseguir trazer consciência para o nosso cliente, para o nosso seguidor, para a pessoa que a gente quer que nos contrate. Como é que funciona isso? É traduzir mesmo. Eu sou uma tradutora também do meu cliente. Ele me passa aquelas palavras mais difíceis e eu vou buscar o que significa, como que eu substituo. Eu tenho um site de sinônimos ali, eu boto ali para tentar achar uns sinônimos mais comuns para simplificar mesmo. O que a gente tem que pensar quando a gente gera conteúdo? Meio de funil, início de funil, topo de funil e meio de funil. Que a nossa audiência não quer saber como tu vai resolver o problema dela. A nossa audiência quer saber qual transformação tu resolve com aquilo. Então, vocês acham que... Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão num barbeiro ou num salão de cabeleireiro de beleza, independente, tá? Do sexo. E aí, vocês veem um post do cara dizendo assim, essa máquina de cabelo nova, essa máquina é a última geração de corte de cabelo. Ela faz o cabelo tal, e ela é uma máquina XP9 45 com ângulo. Gente, eu nem sei se existe isso numa máquina de cabelo, tá? Só tô inventando. Com ângulo assim, ângulo assado, e aí ela é via Bluetooth, e ela não precisa de cabo. Vocês acham mesmo que alguém vai se engajar com aquele conteúdo? Não. A pessoa quer saber qual é o corte de cabelo que tu me fornece com essa máquina maravilhosa aí, que tu acha que é a última do universo, é o melhor investimento que tu fez. Porque pouco importa as ferramentas que tu usa. Eu não preciso dizer para o meu... Por exemplo, outro tipo de conteúdo. Eu vou criar um post falando sobre Facebook Business. Quem vai me acompanhar quando eu falar sobre isso? Com certeza serão vocês. Vocês sabem para que serve o Facebook Business. Se eu quero que o cliente me contrate para fazer gestão das redes sociais, ele quer que eu faça o agendamento das postagens dele, não ele. Ele não precisa conhecer essas ferramentas. Ele não precisa saber sobre CapCut. Ele não precisa saber sobre N ferramentas que nós usamos nos bastidores. Isso vale para nós e vale para os nossos clientes. Então, né, poucas informações assim mais profundas valem para o nosso cliente. Então, a gente tem que tomar cuidado primeirão nisso, né? Analisar qual é o tipo de conteúdo que a gente está gerando se a gente não está traindo concorrência. Porque aí a gente tem duas dores. Primeiro, a pessoa que cresce, que diz assim, meu perfil cresceu e eu não consegui vender. Então, vamos analisar aí quem são as pessoas que estão chegando nesse perfil, ou simplesmente o perfil não cresce. Não chegam novas pessoas, e muito menos vende. Não chegam novas pessoas porque realmente, mais uma vez, a gente está atraindo o público errado, ou a gente nem está conseguindo atrair nem o errado. Né? A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. E nisso a gente vai cuidar os tipos de conteúdo, né, que vão no topo de funil, no meio. E aí tu pode perguntar, Liz, e o que é o fundo do funil? O fundo do funil são os conteúdos que vão bem para a venda. O que isso quer dizer? São conteúdos que eu convido a pessoa para me contratar mesmo. Dizendo para ela assim, olha, tu tá sem tempo de... Aquele post que a gente fala muito, né? Tu tá sem tempo para cuidar das tuas redes sociais? Me chama que eu vou fazer para ti a gestão. Esse é um conteúdo mais fundo de funil. O que é outro conteúdo assim? É depoimentos. Um cliente meu fazia um depoimento que foi maravilhoso. A minha gestão de redes sociais, eu trouxe super resultados. E ela quer me indicar. Então, isso é mais topo de funil, é prova social. É o que faz a pessoa na hora, se ela estava com o mínimo de dúvida de fechar comigo, aquilo ali estimula para ela dar o próximo passo, né? Até para orçar. Então, isso é muito bom que a gente tenha uma consciência. Normalmente, a gente gera mais conteúdo topo de funil, tá? Se a gente botar aí numa porcentagem, vai dar 50%, 40%, 50% topo de funil. Aí a gente tem aí os outros 30%, né? Se for 50%, meio de funil e 20% fundo de funil.